Flamengo agora, hein? Vai pegar o Independiente Medellín hoje no Maracanã pela Libertadores da América. Maraca agitado, campanha do ano passado em casa. Aí, Flamengo, 6 jogos no Maracanã, 5 vitórias, só uma derrota, aquela inesperada lá pro Central Córdoba. Deixa eu conversar com a Camila Barbieri, ela tá na Gávea. Ih, tá cheio de torcedor com ela. Aí a Camila aqui, tá no cantinho, tava nem te achando, Camila. Fala aí com a rapaziada aí, como é que tá o ânimo da galera pro jogo de hoje? Fala, Escobar, tudo bem? Boa tarde pra você, pra todo mundo que tá com a gente, ó. Vamos falar de torcedor. Aqui na Gávea sempre tem bastante gente que vem de fora do Rio de Janeiro para visitar a Gávea, o Museu do Flamengo, que inclusive está em reforma, né? Só abre mais na metade do ano. Mas tá aqui uma família que enche quase um estádio inteiro, né? Mengão. Mengão? Mengão na cabeça. Ó, o Sérgio, a Stephanie, a Sofia, o Estevão e o Sérgio. Aqui repete para facilitar a minha cabeça, né? Agora, é o seguinte, nessa família não tem briga, todo mundo Flamengo, né, Stephanie? Todo mundo Flamengo, com certeza. Sempre foi assim? Sempre foi assim. Hoje vocês não vão pro jogo, não conseguiram ingresso, mas vocês vão ver domingo Flamengo e Bahia, certo? Com certeza, todo mundo lá, se bobear lá em cima, junto com a torcida. E expectativa para esse jogo aqui hoje, a estreia do Flamengo no Maracanã pela Libertadores. Fazer bons jogos em casa também conta muito, né? Hoje é vitória, né? 2 gols de Pedro, passe de Arrascaeta e chegar na liderança lá na Libertadores. Quem que você me falou que você quer ver, hein? Bruno Henrique, Arrascaeta e Jorginho, né? Vai que sobra um pênalti pro Jorginho bater. Todo mundo quase você quer ver então, né? Mas o Jorginho tá lesionado. Ixi, então complica. Ué, mas tem o Pedro Matador. Aí já deu, né? Seguinte, Escobar, daqui a pouquinho eu já volto, que eu sei que você tem uma pergunta aí sobre o time que virá a campo, correto? Já pode responder agora. Leonardo Jardim vai repetir o time, a nação quer saber. Como vem o Flamengo, Camilo? Pois é, essa é uma receitinha que deve ser repetida, viu, Escobar? No Fla-Flu, então, essa vitória por 2-1, né? O Leonardo Jardim deve repetir esse time que vai a campo aí. Ontem teve treinamento. Então vamos já chamar o campinho pra gente ver como é que o Flamengo deve se apresentar hoje diante do Independiente de Medellín. Rossi no gol, na lateral direita, o Varela, a dupla de Léos, Léo Ortiz e Léo Pereira. Léo Ortiz chegou a sentir um pouquinho de dores no Fla-Flu, mas tá tudo bem com ele, viu? Do lado esquerdo, Alexandro, o meio com Everton Araújo, também com Lucas Paquetá fazendo essa função mais de segundo volante, né? E o Arrascaeta. Lá na frente, o Plata, o Lino e o Pedro, artilheiro desse século, com 163 gols marcados. Flamengo vai pro Maracanã às 6 horas da tarde, saindo do Ninho do Urubu para se apresentar para esse jogo, Escobar. Tudo dito, obrigado, Camila Barbieri, abração pra você. E hoje tem Flamengo na Libertadores. E sem Flavinho no Maracanã. Pode ir, torcedores, que o Flamengo vai ganhar, não vou estar lá não. Medellín Tá tudo vai bem. desfalcado de Flávio Vinícius. Fica sossegado, sossegado. Hoje é o Silene Brito, o Silene vai dar sorte pro Mengão. Isso aí, o Flamengo enfrenta o Medellín no Maracanã. De olho na liderança, pro Nenê ficar feliz, liderança do Grupo A, o Flamengo atual campeão. Vamos ver então a preparação do Flamengo para essa partida. Após 3 vitórias seguidas, incluindo a de domingo no clássico contra o Fluminense pelo Brasileirão, o Flamengo volta ao Maracanã na noite de hoje, às 9h30 da noite, desta vez pela Libertadores da América. O rubro-negro enfrenta a segunda partida contra o Independiente del Medellín da Colômbia depois de 62 anos. Desta vez, o jogo é pela segunda rodada de grupos da competição. O Flamengo está no Grupo A e no primeiro jogo contra o Cusco, numa altitude de quase 3.500 metros no Peru, o time do técnico Leonardo Jardim venceu por 2-0. Agora, contra o outro oponente e sem qualquer pressão atmosférica, quer aproveitar o efeito casa para garantir mais uma boa vitória rumo ao que pode ser a conquista da quinta glória eterna. O Flamengo tenta evitar qualquer tropeço nesta quinta, além de querer quebrar um jejum de 3 anos sem vencer os 2 primeiros jogos da fase de grupos. Para quem não lembra, a última vez aconteceu em 2022, quando ganhou do Sporting Cristal por 2-0 no Peru e do Talares por 3-1 no Maracanã. Por isso, para o confronto com o Medellín, o treinador português deve repetir pela primeira vez a escalação em seu 10º jogo à frente do clube, além de poder contar com 2 retornos importantes. Saúl e Cebolinha, que voltaram aos treinos parciais com o grupo na última semana, estão à disposição para serem relacionados. Léo Ortiz, que saiu sentindo no clássico, também fez as atividades normalmente.
Já as más notícias ficam pelas ausências por mais um jogo de Jorginho com uma lesão muscular na panturrilha esquerda e Pulgar, lesionado no ombro direito. Os ajustes finais são importantes para garantir um resultado consistente. Afinal, vencer significa a liderança do grupo e dias tranquilos para encarar o que vier pela frente. Vamos conferir a classificação do Grupo A da Libertadores. É isso, né, gente? Bota aqui na tela, então, pra gente ver, Vene. Você vai comentando a importância desse jogo. A gente vê que os Estudiantes jogaram ontem, né? Os Estudiantes e Cusco. Os Estudiantes levou, foi anteontem, já tem 2 jogos. Os Estudiantes foi para 4 pontos. O Flamengo está com 100% de aproveitamento. E se vencer hoje, quebra um tabu aí, Vene? Com 2 vitórias seguidas? Para a gente ver como que é difícil a gente jogar Libertadores da América para os clubes brasileiros, né? Porque desde 2022 que o Flamengo não consegue 2 vitórias seguidas nas 2 primeiras rodadas. E a gente está falando de um time que está sobrando na Libertadores nos últimos anos, hein? Tanto é que foi campeão na temporada passada, mas você mencionou aí quando a gente estava conversando sobre o Fluminense que o Flamengo chegou à final, mas passou um sufoco danado na fase de grupos. Então, por isso que eu sempre falo que, embora seja um grupo fácil, mas você tem que ficar com o sinal de alerta ligado sempre, porque as equipes não vão vender barato para os clubes brasileiros. Mas sobre esse grupo aí, eu tenho a mesma concepção. O Flamengo tem grande chance de passar em primeiro. Começou muito bem, vencer na altitude de Cusco, muito por 2-0, uma atuação assim de chamar a atenção de uma maneira extremamente positiva. Eu, particularmente, tenho 36 anos, não lembro a última vez que o Flamengo jogou tão bem assim, numa altitude. Parecia que era o inverso, que era o Cusco, que era o clube brasileiro. Ninguém avisou pro Bruno Henrique que era altitude. Exatamente. Na sua opinião, Vene, o jogo na altitude era o mais improvável do Flamengo vencer nesse Era o mais difícil, Vene? Eu botava mais difícil. Mas até que eu falei aqui no programa, se tivesse um documento, eu assinava um empate na hora. Bom, olha exatamente, só, na hora, assim, porque jogar na altitude, a logística é extremamente complicada. E agora, Independente Medellín, com todo respeito ao adversário, o Flamengo é muito favorito para esse duelo. Se não acontecer uma flamengada dentro do Maracanã, para mais de 60 mil pessoas presentes, eu acredito numa vitória extremamente tranquila do Flamengo em cima do Independente Medellín, e aí volta novamente para a liderança. O Estudiantes, para mim, é o clube que vai brigar com o Flamengo para ser o líder. Vai ficar bem claro, os dois vão desgarrar, né? O Flamengo isso. Vencendo 6, Estudiantes 4 e deixando claro que a briga para a liderança está entre esses dois, né? Para ver quem é o primeiro. O Flamengo já. Eu tenho a minha concepção o clube brasileiro, enfim, independentemente da nacionalidade, que quer passar em primeiro, não pode perder pontos em casa. E assim, o Independente Medellín, repito, é um adversário extremamente fraco, levando em consideração o Flamengo, o nível do Flamengo. O Flamengo entra como o favorito à competição, o atual campeão da competição. Não pode se dar o luxo de perder pontos para o Independente Medellín dentro do Maracanã, porque isso influencia não só no grupo, na questão de pontuação, mas também na questão anímica no decorrer da temporada. Porque a partir do momento que você perde ou empata com o Independente Medellín dentro do Maracanã, aí a gente já sabe que a cobrança volta novamente. E o Flamengo arrisca a dizer que está vivendo o seu melhor momento na temporada, em todos os sentidos. Tanto é que, sabe o que aconteceu no Flamengo? Lembrei agora, gravei vídeo sobre isso ontem. O Leonardo Jardim não botou concentração. Liberou novamente os jogadores para dormir em casa, eles se apresentaram hoje novamente. Rapaz, ou seja, o que tá dando certo. Gestão de grupo. Não muda. A liberdade. Mas se eles abusarem da liberdade, tal como abusaram nos tempos de Felipe Luiz, isso não é o Vene que está dizendo, foi o próprio José Boto que disse aos jogadores, aí o Leonardo Jardim bota a concentração novamente. Então, clima muito tranquilo no Ninho do Urubu, jogadores treinaram hoje de manhã, almoçaram já, porque o almoço estava previsto para 12h30. Saúl retornando, Cebolinha retornando. Ou sem Flavinho no Maracanã. Só alegria. Só não vê quem não quer, guerreiro. Só alegria. Conferi a escalação, a provável escalação. Vene tá confiante. Tá vendo aí, né, Caio? Tô vendo. Então, espero que tudo dê certo, né? E amanhã o Vene chega com aquele sorrisão. Tudo, mil maravilhas. Mil maravilhas. A confiança tá grande, hein? A confiança tá grande, rapaz. Quando sobe muito, a queda é grande também, hein? Não, cara? Tá Mas vamos lá, vamos vamos embarcar nessa confiança. Vai dar Mengão, vai dar, tem tudo pra vencer também. Rossi. Varela, alguma novidade? Varela, Ortiz, Léo Pereira, Alexandro, Paquetá, o Everton Araújo como primeiro homem, Paquetá, Arrascaeta, Plata, Pedro e o Lino. É exatamente o time do Fla-Flu, né? Eu tô enganado? É isso. Não mudou Alexandre nada. entrou depois, né? Eu não lembro se o Varela ou o Royal foi titular.
Não, foi Varela. Foi Varela. No Fla-Flu foi isso. É exatamente o time, os desfalques são os mesmos. Jorginho, que é o cara titular absoluto, vai ser substituído pelo Araújo, ou o Pulgar, os dois volantes aí. E o Araújo e o Paquetá, acho que o Paquetá não vai sair mais do time agora, não sei o que ele vai arrumar depois com a volta de Pulgar e Jorginho, mas acho que o Paquetá não sai mais. O que você pode falar aí dessa escalação desse time? Você mudaria alguma coisa? É isso mesmo, né, Vini? Não mudaria nada. Para mim, hoje, isso aí é o Flamengo Prime do técnico Leonardo Jardim. Inclusive, eu acho que isso é até uma virtude dele, porque ele dá continuidade aos jogadores. Nos tempos de Felipe Luiz, a gente via muito time titular rodando. A gente não sabia a escalação do Felipe Luiz. Com o Leonardo Jardim, a gente já tem um parâmetro. Ou seja, esse para mim aí é o melhor time do Flamengo hoje para entrar em campo. É o ideal. E eu tenho gostado bastante da dupla Everton Araújo e Lucas Paquetá. Porque eu falei isso aqui quando estava a Fernandinha, o Paquetá que está fazendo a saída de bola e não o Everton Araújo. Por que ele está fazendo isso? Porque o Leonardo Jardim já identificou que o ponto forte do Everton Araújo não é a saída de bola. Ele tem Pulgar, ele tem Jorginho. Na ausência dos dois, o que ele faz? Ele bota o Lucas Paquetá para fazer essa saída de bola. E o Paquetá, ele precisa continuar desempenhando bem. Porque a gente falou sobre o Danilo. Para mim, a briga não é nem Danilo e Andrei. A briga, para mim, na lista do Ancelotti é Paquetá e Andrei. Porque, para mim, o Danilo já está. E o Paquetá, a gente sabe que, em determinados momentos, a gente dava como certo. Hoje em dia, eu não consigo dizer que o Paquetá com certeza vai para a Copa. Mas ele voltou a performar bem com a camisa do Flamengo. Muito, e essa, para mim, é a melhor posição dele. Eu acho que o Leonardo Jardim vai ter que dar um jeito para manter o Paquetá aí. Como? Não sei. O treinador é ele. Mas, olhando o desempenho do Paquetá desde quando ele voltou ao Flamengo, sem sombra de dúvidas, esse, para mim, aí é o Paquetá ideal. Eu levaria o Paquetá para a Copa, nem pensaria. O cara ainda pode jogar de terceiro homem, pode jogar de lado, de centroavante. Não deixa o Paquetá fora, não. O atacante Carrascal teve pena reduzida para 2 partidas pela expulsão na Supercopa do Brasil contra o Corinthians em fevereiro. O jogador desfalca a equipe contra o Vitória pela Copa do Brasil, o Atlético Mineiro no Brasileirão. Decisão unânime aconteceu em julgamento ontem no Superior Tribunal de Justiça Desportiva. O STJD, o colombiano, já vai cumprir suspensão contra o Bahia no próximo domingo pelo Campeonato Brasileiro, pelo cartão vermelho no clássico contra o Fluminense. Então, por isso, ele vai ficar fora 3 partidas. O Carrascal havia sido punido com suspensão de 4 jogos em um julgamento na semana passada. Logo depois, o Flamengo conseguiu um efeito suspensivo para ele, que jogou contra o Bragantino e contra o Fluminense. Vene, tem drone, Vene. Quer dizer que você tem drone sobre o volante Pedro Henrique, que era do Paysandu, tá? Já dá pra dizer que era do Paysandu? Já dá pra dizer. Era? Porque nesse momento não é mais? Não é mais. Nesse momento ele tá no Ninho do Urubu, finalizando os exames médicos, assinando um contrato com o Flamengo válido por 3 temporadas. Esse jogador ele tem 18 anos, ele vai chegar inicialmente para reforçar o sub-20 do Flamengo. Mas já joga no profissional do Paysandu, tá? Pois jogando, né? E isso foi uma dificuldade no convencimento do Flamengo a trazer o jogador. Já estava no time principal. Porque o jogador ele tinha propostas de outros clubes, inclusive do Estrela Amadora de Portugal, para atuar no time profissional, para continuar performando no time profissional. Só que o Flamengo, depois de uma longa negociação, depois de 4 propostas para o jogador, ele aceitou, enfim, o projeto do Flamengo. E é um movimento interessante do Flamengo. Não é o primeiro jogador que o Flamengo faz isso. O Josmar, um atacante que estava se destacando com a camisa do Avaí, o Flamengo fez a mesma coisa, 17 anos, trouxe para o sub-20, ele está sendo observado, futuramente ele pode ser utilizado no time profissional. É um movimento muito interessante do Flamengo. Foi parecido? O Wesley também? O Wesley veio do Tubarão, mas ele já veio também direto do sub-20, ele não estava ainda no time profissional, não. Tá. É diferente, mas essa gestão está fazendo isso. Ele está pegando jovens jogadores se destacando já em time profissional de clubes e contrata. E o Flamengo está investindo 3 milhões de reais nesse jogador Pedro Henrique. E aí, vou ser sincero com você, Flavinho, eu não assisti a nenhum jogo do Pedro Henrique, mas conversei com colegas que acompanham o Paysandu, falaram que ele é muito bom jogador, que é chamado de Tony Kroos lá, pela qualidade dele. Então, hoje, se o Flamengo investiu 3 milhões, só de ele pisar no Ninho do Urubu, ele vale no mínimo 6. Para tirar esse jogador do Flamengo hoje, o Flamengo não vai vender por menos de 6 milhões. Então, assim, é um movimento interessante, que tem tudo para dar certo futuramente para o Flamengo. O Vascão agradece, olha só. Obrigado. Porque tem Porque você acabou desfalcando o rival do Vasco na Copa do Brasil. Tirou o Tony Kroos do Paysandu, que vai jogar contra o Vasco. Ajudou o Vascão, cara. Ótimo. Mas peraí, como é que o Renato vai vai viajar pro jogo? Vai viajar contra a Copa do Brasil. Agora é dúvida, né? A Copa do Brasil é prioridade. Ô, Flavinho. Não, no Brasil ele vai. Os caras
Tem novidade, controle de carga de treinador. Vai. Renato, você dá brecha pra isso. Você dá brecha pra isso, Renato. Não, é Fazer o assim, quê? aqui é um programa de informação. É informação. Tá, isso. inventou alguma coisa? Não tá mentindo. Tem foto, hein? Não tá mentindo. Dá mole, Renato. Acontece. Ainda bota foto em casa, pé pra cima, vendo o jogo. Aí você pede pra ser zoado, mas ele já explicou que ele preferiu treinar aqui os principais jogadores e não foi pra Argentina com o time reserva. Varela consolidou-se como um dos principais nomes do Flamengo desde o ano passado. Na final da Libertadores contra o Palmeiras, inclusive, o lateral foi eleito o melhor em campo. Desde que foi contratado, o uruguaio alternava entre a titularidade e a reserva, sem ser visto como imprescindível. Prova disso é que o rubro-negro buscou Emerson Royal para reforçar o setor. Após a chegada do novo concorrente, o desempenho do defensor cresceu significativamente. Hoje, não restam dúvidas de que ele é o dono da posição, contando com o apoio maciço da torcida. A reportagem do Bolavik Brasil apurou que o lateral recebeu sondagens do futebol mexicano durante o último período de transferências. Os clubes interessados permanecem monitorando o profissional, mas já estão cientes de que o atleta está muito satisfeito no mais querido e prioriza sua permanência no Rio de Janeiro. Uma transferência só seria cogitada caso surgisse uma oferta irrecusável, tanto para o jogador quanto para o Mengão. A diretoria flamenguista também não pretende se desfazer de uma peça fundamental para o elenco, especialmente após a consolidação sob o comando de Leonardo Jardim. O Flamengo fez uma proposta verbal de 32 milhões de euros, cerca de 190 milhões de reais, ao staff de Luiz Henrique. A oferta também chegou aos ouvidos do Zenit, que recusou a abordagem, elevando a pedida. O Zenit recusou a investida inicial, deixando claro o valor de 40 milhões de euros, cerca de 238 milhões de reais, para abrir conversas. A informação foi divulgada pelo jornalista Fabrício Lopes, do jornal O Dia. Os representantes russos também informaram que só aceitam se sentar para negociar Luiz Henrique após o início da Copa do Mundo. Internamente, o entendimento é que o brasileiro possa se valorizar em uma eventual convocação. Ainda de acordo com o comunicador, Luiz Henrique tem a preferência de ficar na Europa e tem sinalizado seu desejo para outros clubes do velho continente. Recentemente, em entrevista, o próprio atleta deixou claro o interesse de, um dia, jogar na Premier League. Bom torcedor rubro-negro, agora eu quero saber a sua opinião. O atacante Luiz Henrique seria um excelente reforço para o mais querido? Comenta aí sua opinião, eu gostaria muito de saber o que você pensa disso. Ah, e fica ligado no canal, porque eu estou sempre postando as últimas notícias do Flamengo. Se inscreve para não perder.